Meus amados ouvintes, eu vos saúdo com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja em sua vida, em primeiro lugar, na casa do seu próximo, que é a casa do seu pai, a sua casa. Eu quero deixar aqui hoje uma mensagem sobre esta matéria. Soteriologia. Eu sou professor de teologia e quero falar hoje, a mensagem hoje, falar de soteriologia, é a doutrina da salvação. Quero falar de salvação. Falar de salvação em 3 palavras conhecidas, as quais são justificação, segunda, regeneração, terceira, santificação. Então, com isso, eu vou falar aqui os 3 aspectos da salvação. Ou seja, são 3 características que nos traz a salvação, porque nada funciona só. Quando nós olhamos para Deus, olha só, quando nós olhamos para Deus, nós temos que ver, no mínimo, 3 coisas. Quais são elas? 3 governos: Pai, Filho e Espírito Santo. E Deus atribui para nós 2 coisas. Só 2. Então, em tudo na vida que você imaginar, Deus atribui 2 coisas na sua vida. Para você não se perder, para você não ser especialista em nada e você saber quem é Deus. Aí ele fala: diante de ti eu coloco o bem e o mal. É aí que nós nascemos em nós o livre-arbítrio. Com essas 2 palavras, porque uma representa Deus e a outra, a que representa Deus é você. Esse é o mandamento da graça. E a outra representa o teu próximo. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus, da lei para a graça foram revogados de 10 para 2. Muitos não entendem o que é revogação. É mudar, tirar, mas continua funcionando. Então, da graça, a redução que teve da lei para a graça, de 10 mandamentos foram feitos. Olha que os mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus. Agora, a lei, Deus iniciou com Moisés. A palavra de Deus revela que Moisés ficou 40 dias no monte e ele desceu lá porque o povo dele se corrompeu. Deus avisou para ele. E quando ele desce com as 2 tábuas dos mandamentos. Olha só, eu não quero que você confunda mandamento com lei. Mandamento é o que Deus manda, mas não é para todos que tem. Quem é que guarda os mandamentos? É só o povo de Deus. Deus sempre classificou um povo dele na terra. Agora, o Senhor tem projeto dentro da lei para salvar o homem. Mas por que salvar, pastor? Porque o homem está perdido. O homem se perdeu lá no Éden. Não foi através de profecia, de nada. Quem fez o primeiro homem foi Deus. Deus fez um único homem com as suas próprias mãos. E depois fez a mulher. Então, uma história muito bonita, muito bem feita, e nós aprendemos a verdade é com Deus. Então, eu quero falar aqui de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Agora, por que salvação?
A salvação foi projetada antes do homem. Aí tem alguns intérpretes renovadores dentro da sociedade, dentro da teologia, que nem Armínio, Calvino, são os mais conhecidos, Martim Lutero. Mas enfim, o que eu quero falar hoje, é desses três aspectos da salvação. Então nós vamos começar aqui falando da regeneração. Salvação, ela tem um processo muito longo, porque Deus sempre trabalhou para manter a salvação para os homens. Por quê? Porque o primeiro homem que Deus fez foi lá no Éden, ele se perdeu. E quando Jesus vem, ele fala que veio buscar o que havia perdido. Aí foi revogado a lei. Veja bem, a lei não foi exterminada. Exterminar é acabar. A lei foi revogada, reduzindo todos os códigos dos 10 mandamentos em 2. Mas ninguém fica sem lei. Agora, a lei é para legalizar. Mandamento existe antes da lei. Mandamento é mandamento, e ele vem antes da lei, viveu no tempo antes da lei, viveu no tempo da lei, e vive hoje no tempo da graça. Os 3 governos, Pai, Filho e Espírito Santo, existe mandamento. Porque o que é mandamento? Mandamento, meus amados ouvintes, nada mais é do que uma forma de governar. E governo, ele é dividido, ou seja, ele tem várias categorias de governo. Existe governo. O primeiro que você alcançou, o governo, foi em casa. O governo da sua casa era editado pelo seu pai, pela sua mãe. Aí você começa a ir para a escola, tem um governo lá na escola. Depois você fica de maior, ou até antes de maior, você vai trabalhar numa empresa, tem governo lá dentro da empresa. E a cidade onde você nasceu tem um governo. O estado que você está tem um governo. Enfim, todo o Brasil é uma federação constituída de 27 estados. Aí tem a lei maior da Constituição Federal. Mas aí vem as menores. A Constituição estadual, a municipal. Aí é tido como lei. Eles têm o poder de fazer lei para exercer na sociedade. Agora a lei lá da casa do seu pai, ela é tão pequena que só vale lá, mas ela tem uma grande importância para você penetrar na sociedade. E dentro desses poucos dias de vida aqui na Terra, você também tem a oportunidade de aprender a lei dos céus. Por exemplo, hoje eu sou um cidadão terreno, mas eu tenho dupla nacionalidade, eu sou cidadão do céu também. Como é que funciona isso? Aí sim, é por isso que eu quero falar dos 3 aspectos. Você, como cidadão comum dessa terra, você não vive esses 3 procedimentos da salvação. Então aqui são 3 grandes procedimentos para o povo que vão morar no céu. Primeiro é justificação. O homem precisa de altamente se justificar. Por quê? O que é justificação? Justificação, o que é justificação? Que nós entendemos. Justificação é para um erro. Aí nós buscamos aqui, o que é uma justificação no meio social para que todos entendam. Aí você vai lá e faça uma pesquisa. O que é ser justificação? A Bíblia diz que é ser justo.
E no meio social, no governo social, justificação é conveniente, é exato, legítimo, verdadeiro, benevolente, democrático. Aí, enfim, fiel, sincero. E por aí, isso é o governo que se aprende na terra. E o mundo vindouro invisível, você quer saber como é que é o governo do mundo vindouro? Aprenda a saber o que é governo aqui na terra. O governo da casa do meu pai vai me trazer uma grande estrutura do legado que eu aprendi na minha casa, a famosa educação do berço. E eu quero falar para você que a educação do berço não ensina você a ser nenhum doutor, a ser professor. Por quê? Porque o ensinamento do berço, uma educação do berço, ela não ensina você a ler nem escrever. Ela constitui uma lei, é lógico, estou falando lei aqui para você entender. É um tratado, é um combinado, herdado, que já vem nossos ancestrais. É de Deus. É onde a leitura se aprende no colégio. Agora, a educação de casa, você aprende e é constituído de duas maneiras: moral e respeito. Cadê a moral desse mundo? Acabou? Ainda tem? Tem, mas é bem pouco. Eu costumo dizer, pelo alcance do meu conhecimento, que o que será do mundo quando começar a ser governado com o povo que nasceram do século XXI em diante, a seguir? Estão detonando todas as bases. É por isso que você precisa de ser justificado. Você nasceu no erro e viveu no erro. E acha que não, né? Porque quem anda por aí fica achando. E achar pode estar vencido, estragado, azedo, podre, não presta mais. Agora, ser renovado é em Jesus Cristo, através da sua palavra. Então eu estou falando aqui de justificação. O homem precisa de ser justificado para ele adquirir cidadania celestial. Porque a cidadania terrena nós alcançamos de dentro da casa dos nossos pais. E alcançamos maior de idade no Brasil a 18 anos. Desculpa. E aí você começa a responder dentro desse governo pelos seus atos. Começar a fazer coisa de errado por aí, seus pais não vão mais responder. É mais ou menos assim. E para nós aprender como que é as ordens do governo celestial, está revelado na palavra. Quem liberta o homem do engano dessa vida, das fantasias, é a palavra da revelação de Deus, que é feito em parceria. Porque de repente você pode procurar, não, mas escreveu foi o homem. O trabalho de Deus é feito em benefício do homem em parceria. Algumas coisas, nem todas, mas normalmente é a lei. Então a lei manda que você seja justificado. A lei de quem? De Deus. Você tem obedecido a lei? Isso é lei. Então foi revogado, é que no tempo da lei de Moisés, o corpo físico precisa de testemunha. Agora, para você ser condenado ou absorvido na lei de Deus, você não precisa de testemunha. Você só precisa de se arrepender e confessar. Isso se faz na igreja ou com um representante cristão. Esse representante cristão, ele é legal aqui na terra, ele é cidadão do céu. E às vezes muitos debocham,
Ah, mas fulano quer ser santo e é um comedor de feijão? É, pois santo come arroz e feijão. E cuidado com os santos que não comem arroz e feijão. Você está falando é massa. Porque ele vive aquilo, vai comer o quê? Não vai falar, você está com a crença em um santo que não come, não bebe água. Não... Pois olha aqui para mim, eu sou santo. Eu bebo água, tomo Coca-Cola, Guaraná, como macarrão, arroz, feijão e sou santo. Então o procedimento, meus amados ouvintes, eu há 25 anos atrás não sabia dessas coisas. Mas depois que eu nasci em Cristo, comecei a estudar, é parceria de Deus. Crescer na graça e no conhecimento é para isso. E isso não é mérito de salvação, mas ajuda ao crescimento de alargamento, alargar as tendas da congregação de Deus aqui na terra, ou seja, do ministério terreno da salvação. Deus usa os homens. Quando Jesus veio implantar, ele fez isso. Ele pegou 12 e ensinou quanto? 1 dia, 2 dias, 3 dias, 3 anos. Então você que tem desejo de ensinar, vá para a escola. E a escola da cidadania cristã começa lá na igreja, na escola bíblica dominical, nos estudos bíblicos. Senão você vai morrer sendo só cidadão terreno, querendo e achando que é filho de Deus, achando que é cidadão celestial. Não é não. Então nosso primeiro procedimento aqui, nós estamos falando disso aqui, ó. Soteriologia. O que é isso, professor ou pastor? Doutrina da salvação. Entendeu? Aí esse é um dos procedimentos, aonde eu costumo falar. Salvação tem várias maneiras de você entender como é que ela chega na sua vida. E para isso precisa de ter homens preparados pelo Espírito Santo e com conhecimento no meio dos homens. Por quê? Porque Deus tem uma parceria com os homens. Salvação foi criado antes do homem, mas é para o homem. O sol foi criado antes do homem, e o sol não é lei, é mandamento. E a ciência já descobriu, você tem que tomar banho de sol. Agora, você quer trabalhar contra o trabalho, mas Deus trabalha em parceria com o homem. Aí nós aprendemos o primeiro passo, letra A, o número 1, que 3 aspectos da salvação, ou o triângulo da salvação. Olha, eu fazendo o estudo, eu posso pôr o nome que eu quiser, Deus me autoriza. Então a salvação é um triângulo, né? De aprendizado. Mas para você saber que o triângulo é a base de tudo, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quantos lados tem um quadrado? 4. Quantos lados tem um triângulo? 3. Um é o Pai, o outro é o Filho, o outro é o Espírito Santo. E você? Deus quer você aí no meio. No meio de quê? Desse triângulo. Aí você vai olhar para um lado, para você entrar aí dentro, você precisa de ser justificado. Você precisa de ser justificado. Esse é o primeiro passo para você viver no meio desse triângulo que cobre toda a terra e comanda na terra, nos céus, onde você pensar. Em forma de ensino do homem, santificação e justificação. É isso. Então agora nós vamos falar da outra, eu falei aqui da justificação. Agora vamos falar para você viver dentro desse ângulo, não é dentro de um quadrado não. Deus não é quadrado, Deus é triângulo. Deus é trino. E você? Você sabia que você também é trino? Só não é trindade, porque te falta muita coisa. Mas o Senhor quer te colocar no meio desse triângulo, Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas você também é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. Estudo número 3.
E o que eu estou fazendo aqui também é o estudo número 3, que pertence, e você vai aprender, na lei da graça. Justificação. Agora vamos falar de regeneração. Que é para você ter uma vida dentro desse triângulo. Esse é o verdadeiro triângulo amoroso. Porque o Pai te ama, o Filho te ama, o Espírito Santo te ama. Agora você precisa de fazer parte desse grande projeto, que é para você, não é para Deus. Vem de Deus para nós. Você tem um espírito. Deus não tem um espírito, Deus é espírito. Isso significa que Ele é a fonte. Deus não tem amor. Quem tem que ter amor sou eu e você. Por quê? Porque a fonte do amor é Deus. Ele é amor. Tá vendo? Nós precisamos de estudar para aprender. Tá vendo? Então Deus não tem espírito. Deus é espírito. E Ele gerou um dentro de você. Deus não tem amor. Deus é amor. Quer dizer, Ele é a fonte da vida. Porque espírito é vida. Saiu de Deus, não morre, é para sempre. O amor de Deus não se acaba, Ele é a fonte. Então, e como é que nós vamos fazer para viver nesse triângulo? Segundo passo é se regenerar. E você sabe o que é regeneração? Se nós formos aqui ver, vamos procurar no meio dos homens, o dicionário te fala isso. São dados de alta informação social. O que é dentro do sinônimo de regenerado ou regeneração? O que é isso? É uma restauração. Você precisa de ser restaurado. Esse é o segundo passo para você viver dentro do triângulo de amor. Porque Deus é amor. Dentro do triângulo de vida, porque Deus é a vida. Dentro do triângulo aonde você suporta tudo, porque você tem amor. Agora, se não entrar aí para dentro... Então, esse é o segundo passo. Regeneração, se nós formos procurar dentro do maior banco de informação que tem no meio da sociedade, que sempre teve, chamado dicionário, hoje é Google. É regeneração, é reforma, tá vendo? Você precisa de ser reformado. Você precisa de uma restauração. Você precisa de um estruturamento para suportar este mundo sem odiar ele. Hã? Quem faz isso? Deus. Você quer ser imitador de Deus? Siga ele. Aí você vai aprender a limpar e não deixar entrar dentro de você nenhum tipo de raiz de amargura. O que é raiz de amargura? É ter ódio, ter vingança dentro de você. Tem crente que vai orar, Senhor, eu quero vingança, eu quero justiça, está pedindo vingança. Não. Tem que aprender a perdoar. A revelação de Deus, na palavra dele, fala assim: abençoai e não amaldiçoai. O que eu já vi de mãe amaldiçoando o filho, não pode. Não pode. Você tem que abençoar. Mas quem que... E esse mundo? Mas o mundo, a Bíblia revela, esse mundo jaz no maligno. E você mora onde? Não, como cidadão carnal, cidadão de massa, de corpo físico, eu moro nessa terra. Então, e essa terra jaz no maligno, esse mundo inteiro jaz no maligno. O que é isso, pastor? É um mundo cheio de corrupção e eu vivo aqui, mas eu não posso ser corrupto. Eu já estou regenerado. É um mundo cheio de prostituição e eu moro aqui, mas eu não posso ser prostituto. Por quê? Porque eu aceitei a restauração, eu aceitei uma reforma, que eu quero morar dentro do triângulo. Não é triângulo mineiro não, viu?
triângulo amoroso, triângulo de justiça, constituído por 3 nomes. Essa é a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá vendo? Esse é o segundo passo. Não dá para conversar muito, mas eu quero convidar você a vir assistir uma aula presencial conosco. Eu sou pastor Mário, sou professor de teologia, temos um canal no YouTube e temos uma sala de aula e convidamos algumas pessoas a vir. Toda segunda-feira nós temos uma aula aqui presencial, das 19 horas às 21, 21h10. Você é meu convidado, pode vir. E se você quiser aprender mais a respeito, isso aqui eu estou só dando uma pequena introdução. Vem aprender conosco. Nós temos o Instituto ITEC, ao qual eu sou professor no Instituto ITEC. Você quer abrir um núcleo? Nos procure. Tá bom? Então tá aí. Eu vivo num mundo cheio de ladrão, mas eu não posso roubar. E eu tenho como roubar, sei como é que faz as fracaturas, mas eu sou e aceitei ser reformado, ser regenerado. Então eu não faço isso, porque o meu intelecto sabe disso. E ele é vivo. E eu estou fazendo tudo isso para me ter uma vida eterna aos pés ou dentro desse triângulo. Triângulo do verdadeiro amor. Constituído por 3 governos, por 3 nomes, por 3 santidades. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 governos. Governo do Pai, governo do Filho, governo do Espírito Santo. É isso. Então eu vivo no meio de pessoas invejosas. Mas eu não posso ser invejoso, porque eu aceitei ser restaurado. E enfim, eu quero falar aqui do terceiro passo, terceira letra ou terceiro número. Já falei da justificação, já falei da regeneração, agora eu quero falar um pouco da santificação, porque isso é 3 aspectos da salvação. E para quem? É para os homens. É para os homens. Então, esses aspectos pertencem e são criados para nós, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Seja um justificado, seja regenerado. E o terceiro, letra C, santificação. Quero falar de santificação para você. Olha só, estou falando de soteriologia, que fala da doutrina da salvação. Você quer ser salvo? Procura entender o projeto de benefício que Deus tem para você nessa vida, que é passageira, e na vida vindoura, que é eterno. Nós viemos do mundo espiritual, do coração de Deus, que vida eterna não é corpo físico não, viu? Embora você é um administrador e não sabe do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Você só precisa saber qual é o que te pertence. Porque o corpo físico não te pertence. Deus tirou do pó da terra. Então o teu corpo físico não pertence aos céus. O seu corpo físico, estou falando você e eu, começando aqui, estou falando para o segundo, que é o meu próximo. O seu corpo físico não pertence ao céu, não pertence a você, né? Que sou eu mesmo, pertence à terra. Porque de onde que ele veio? Veio da terra. E o espírito que está dentro de você? E a alma que está dentro de você? Você está pensando que veio de onde? De dentro do interior de Deus. E é para lá que ele quer voltar. Mas os desejos desta vida têm impedido você dar um passo para Jesus. E é só você que pode fazer isso. Deus tem te dado condição de você se arrepender e confessar. Então eu quero falar mais um pouquinho aqui,
que o tempo passa que a gente não vê. Eu quero falar mais um pouquinho aqui agora do terceiro aspecto, que são 3 aspectos da salvação. Eu já falei aqui da justificação, já falei da regeneração, e agora eu quero falar da santificação. O que é que nós temos por santificação? Eu quero falar aqui de um meio social onde você vai encontrar no maior banco de informação. Se você pegar um Aurélio, ele vai te mostrar. Se entrar no Google, então, o que é santificação? Para você entender, na vida que você vive, é uma limpeza total das coisas mundanas. Coisas mundanas, professor? O que é coisas mundanas? Eu acabei de falar aqui do procedimento de regeneração, é você deixar. Então, as coisas mundanas é fumar e você não morre na hora. É beber, é usar droga, prejudicar a vida do teu próximo através da inveja, dos ciúmes, que muito chega a matar. Isso é uma doença, isso é uma praga, isso é uma maldição. Deus quer te livrar da maldição e fazer de você um santo. A santificação é isso, é uma limpeza total. Aí você passa a enxergar com os olhos espirituais. Porque senão, você nasce, aí tem o tempo de criança, de adolescente, as classificações. Tempo de criança, tempo de adolescente, tempo de jovem, tempo de adulto, tempo de pai, tempo de vô, tempo de morte. Você vai morrer. Porque nossos dias é contado. Agora eu quero ver você saber qual é o último dia seu de vida. Naquele dia, acaba toda a sua vida nesse mundo. E tudo que você arrumou aqui nesse mundo vai ficar aqui, porque não pertence o mundo para onde você vai. Então daqui, o que pertence ao mundo vindouro de você viver eternamente é você conquistar a sua morada eterna, que é céu, glória de Deus. Se você não conquistar, meu amado irmão, a Bíblia te revela, que a Bíblia é Deus falando conosco. Ela revela que aquele que não nascer em Cristo não pode entrar no reino de Deus. Aquele que morrer em pecado não pode entrar no reino de Deus. Mas eu sou pecador, é por isso que você tem que passar por uma reforma de 3 estágios, ou de 3 aspectos. Você precisa de ser justificado, e quem justifica é Deus. Quem justifica é o Filho. Ele pagou um alto preço. Você reconhece isso? Então você precisa de ser justificado para poder ser justo. Você precisa de ser regenerado, né? Quer dizer, é uma restauração na sua vida. E ela começa pelo seu caráter. Você precisa de santificação. Então, eu quero falar aqui para você. O que é a pessoa ser justificado? Vamos ser justificado, aí nós passamos a ser mais um justo aqui na terra. E eu vou deixar de meditação para você. Salmo 112, 4. Você vai lá, leia e medite, que não dá tempo eu falar aqui. Aí é o primeiro procedimento da santificação. Segundo, tá vendo? Nós estamos falando do número 3, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Segundo, quando nós somos regenerados, nós somos e temos o direito de ser chamado de filho de Deus. E o mundo inteiro pensa que é filho de Deus. Ser filho de Deus tem mais uma, é filho adotivo, hein? Não se esqueça. O mundo inteiro, se você chegar em um bar,
em um campo de futebol e mandar levantar a mão, quem é filho de Deus, vai ser difícil que alguém com a mão para baixo, viu? Mas não são. Estão vivendo na ilusão desse mundo. Então, aí nós temos o direito de ser chamado de filhos de Deus. Para quê? Para receber a grande herança. Terceiro, quando nós somos santificados, quando é que acontece isso? Quando nós seguimos, quando nós ouvimos e praticamos o quê? A santificação é tirar toda amargura, todo ódio, toda ira, toda cólera de dentro de você. Aí, para você fazer isso, você tem que perdoar. E a coisa mais difícil dessa vida é amar. E sabe qual é o primeiro passo do amor? Perdão. E aí tem gente que fala, eu morro, mas não perdoo. Pô, é com você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho. Para você saber que você não é filho, Deus deu o único filho. O filho unigênito é o filho único. Para todos aqueles que nele crê, tenham o direito de ser chamado de filho e possa herdar a grande riqueza dele. Jesus mora na glória. Ele veio aqui sofrer, teve uma morte maldita por causa de mim. Então a justiça de Deus é assim, ó. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor tem um conserto para a sua vida. Você aceita? Então você tem que se arrepender e confessar. E aí você alcança a misericórdia de Deus. Nessa vida, sem confessar, você já vive pela misericórdia de Deus. Mas se você se arrepender e confessar, você vai alcançar a misericórdia de Deus para você viver eternamente em um lugar de gozo, aonde não há morte, aonde não há dor, aonde não há inveja, aonde não há adultério, aonde não há corrupto, e começa por aí. Essas são as dádivas. Isso chama-se salvação eterna. Você quer? Então dê um passo para Jesus, porque você não depende de governador, nem de presidente, nem de majestade, nem do seu pai, nem da sua mãe. Você só depende unicamente de você. Tá bom? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Quando somos justificados, somos santos, somos justos. Quando somos regenerados, temos o direito, somos filhos de Deus, de doação. E quando somos santificados, nós seguimos a paz com todos. E a santificação, essa aí está lá em Hebreus 12, 14. E ser filho está em João 1,12. Então está aí o estudo de soteriologia, mas é resumidamente e ligeiramente, porque não dá tempo para falar de tudo. Mas você está convidado a participar conosco na nossa escola, chamado ITEC. Entre em contato conosco e que Deus possa te abençoar grandemente. Olha, eu estou falando tudo isso aqui, mas hoje é dia 19 e no dia 18 eu perdi uma irmã, a minha irmã mais nova. Mas graças a Deus, ela aceitou e ela vivia esses três aspectos: justificação, regeneração e santificação. Morreu. O último dia dela de vida foi ontem. Já faz um dia que ela perdeu a vida, que não pertence a esse mundo. E você, quando é que vai tomar essa decisão? Amém? Nos procure na ITEC, que Deus possa te abençoar mais uma vez, em nome de Jesus.